Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do VetCast. Aqui a gente fala sobre bem-estar animal e algumas curiosidades também da medicina veterinária. E o assunto de hoje é sobre tudo aquilo que o amante e treinador de cavalo precisa saber. Ortopedia equina. Falar sobre o sistema locomotor e as lesões mais comuns e como tratá-las. É isso mesmo. Às vezes a gente nota um cavalo mancando, pisando diferente ou com dificuldade para se movimentar e já é sinal de que algo não vai bem. A ortopedia equina é a parte da medicina veterinária que vai cuidar justamente disso, que é a parte dos tendões e articulações dos animais. E não é só tratar quando o problema aparece, viu? A prevenção e o manejo correto influencia na performance do animal. E o tratamento precisa ser constante, tá? E é por isso que a gente chamou o Dr. Robert para falar um pouquinho mais sobre o assunto para vocês. Fala, turma, como é que vocês estão? Tão bem? Vim aqui apresentar um trabalho de extensão para vocês sobre anatomia, para falar mais especificamente sobre ortopedia equina com o nosso veterinário Robert Kuhn. Quantos de vocês já se prepararam com cavalos que mancaram? Quantos de vocês têm algum cavalo na roça, tem algum cavalo em algum aras, de algum amigo, e que chegou a sentir, perdeu o desempenho e não consegue mais trabalhar como eles trabalhavam? Muito provavelmente, o problema dele é ortopédico. Eu sou o Robert Kuhn, atuo aqui na região de Uberlândia, Minas Gerais, e toda a região até o Goiás, e trabalho especificamente com ortopedia, variando os diagnósticos, variando os meios de trabalho, para trazer os melhores tratamentos para os nossos atletas. Oi, pessoal, eu sou a Kailane. Robert, quais são as lesões mais principais? Como você faz o diagnóstico e quais são os principais sintomas clínicos? Excelentes perguntas. Bom, primeiro, quais são as principais lesões? As principais lesões mudam de acordo com a realidade que o cavalo trabalha. Qual que é a função desse cavalo? Nós temos algumas lesões nos mangalargas baixador, que são lesões por repetição. Os boletos de cavalos, que a articulação metacartilagiana sofrem bastante. Ligamento suspensor do boleto sofre bastante. A gente tem vários estradões. Quando a gente vai para a raça quarto de milha, quando a gente pega animais de apartação, geralmente os boletos dos pés e as articulações do joelho sofrem bastante por conta do tipo de movimento que eles fazem. Quando a gente vai para a modalidade rédeas, outros tipos de lesão, por exemplo, as lesões do aparato podotroclear. Quando a gente vai para salto, as modalidades clássicas, né, salto, corrida, a gente tem lesões diferentes do que normalmente a gente tem, por exemplo, no quarto de milha. Essas lesões, por exemplo, nos cavalos de salto, se remetem ao ligamento supressor do boleto, ao aparato podotroclear. A gente tem muitas lesões na coluna, tanto cervical como torácica e lombar, certo? Nos cavalos de corrida, a gente tem muitas lesões nas regiões do carpo, tem muita canelite, então assim, tem muitas fraturas por conta do estresse. Essas são as principais lesões, vamos falar assim, mas você tem que entender que elas mudam de acordo com o esporte que o animal pratica, beleza? Como que nós, veterinários ortopedistas, diagnosticamos essas principais lesões? Primeiro, a gente trabalha com alguns métodos. A anatomia tem que estar muito fresca e muito fácil na cabeça da gente. A gente trabalha com o exame clínico, que ele vai variar do exame dinâmico, do exame específico, do exame estático, que vai trazer várias informações para nós. A partir de um exame clínico bem feito, a gente vai passar para a biomecânica. A gente vai entender como esse cavalo está se movimentando, porque ele tem várias regiões de lesões que a gente vai diagnosticar pelo exame biomecânico. Após fazer um exame clínico bem feito, entender a biomecânica desse animal, a gente passa para os exames de imagem, certo? Os exames de imagem vão envolver raio-x, ultrassonografia, termografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada em casos mais específicos. Mas basicamente hoje na rotina de campo a gente trabalha com raio-x digital e com ultrassonografia. O que é bastante importante a gente entender é quando um cavalo manca ou não. Esse é o primeiro e principal sintoma de dor de um animal que está com problema ortopédico, que é a claudicação. Porém, quando a gente trabalha em alto nível, em alta performance, um dos primeiros sinais que nós vamos ter é a perda de desempenho atlético, seja ela em qualquer modalidade. Então, quando a gente tem acompanhamento bem feito do animal atleta, a gente entende que ele teve baixa de performance. Isso a gente tem que trabalhar bastante alinhado com os treinadores e com os proprietários que montam esses animais, para a gente entender. Baixou o nível de performance, a gente tem que investigar, seja ele clínico, seja ele da medicina interna, seja ele da medicina ortopédica. Esse é o limiar do alto padrão. Fora isso, que é o animal quando claudica, quando ele manca. Esse é o primeiro sinal de dor ou desconforto que ele vai desenvolver nas lesões ortopédicas. Robert, tirou outra dúvida da gente. A alimentação influencia na saúde ortopédica de algum animal? Que prevenção que a gente pode ter em relação à saúde ortopédica e a reabilitação desses animais? Excelentes perguntas. Primeiro, em relação à nutrição. A nutrição, sim, interfere nas lesões ortopédicas, principalmente quando esses animais estão na fase de recria. Estamos falando de potros de 1 ano a 3 anos. Quando a gente usa, por exemplo, silagem de milho, nós temos vários problemas ortopédicos, principalmente relacionados à desmineralização óssea, certo? Por exemplo, a gente tem bastantes casos de
osteoartrite juvenil, principalmente no tarso, nas articulações do tarso, né, que vai gerar o esparadrapo juvenil. A gente tem vários casos de cistos subcondrais e OCDs por conta dos manejos alimentares na fase de recria. Junto com isso, né, a gente perguntou sobre a forma de prevenir e as formas de tratar isso de alguma forma, tanto a nível de fisioterapêutico, né, quanto nas terapias. Vamos falar um pouquinho de terapia também, de uma forma bem rápida. Beleza, como que a gente previne isso? Primeiro, dessas lesões que são de acordo com a alimentação, é tendo uma ração balanceada, tendo uma forragem de qualidade, tendo um manejo desses animais de recria, e principalmente no início do trabalho, né, de uma maneira adequada. Como que a gente previne lesões ortopédicas que não sejam provenientes da alimentação? Acompanhamento veterinário. A gente tem várias lesões, a gente tem como prevenir lesões ligamentais e tendíneas quando a gente faz ultrassonografia seriada, principalmente usando Doppler. A gente tem várias formas de prevenir lesões, entendendo que o animal pode ter algum início de desmineralizações, início de um eixo, por exemplo, todo falangiano, casco desbalanceado. E aí, com o acompanhamento veterinário periódico, você consegue prevenir lesões. Em relação aos tratamentos, nós temos tantos tratamentos que a gente vai fazer, né, sistêmicos, ortobiológicos, a nível tanto intralesional de tendões, ligamentos, musculatura e articulares, tá? Que a gente vai falar disso aí mais na parte clínica ortopédica e na parte de reabilitação em relação à fisioterapia, tá? Em relação à parte clínica ortopédica, a gente tem várias lesões em ligamentos e tendões que a gente trata elas, principalmente, uma das coisas é repouso, outras são as terapias, por exemplo, com PRP, com alfa-2 agonista, as terapias ortobiológicas, que são bastante extensas e que estão em ascensão hoje, as terapias articulares, elas vão do bom e velho uso de ácido hialurônico com corticoide, às terapias, o arroz com feijão, um básico bem feito, claro que entendendo quando que a gente vai usar corticoide, tá, gente? É bem delicada a situação, mas a gente vai do arroz com feijão até as terapias ortobiológicas, os alfa-2, a gente pode usar PRP interarticular, a gente pode usar os gels de poliacramida, que não são ortobiológicos, mas que auxiliam muito no metabolismo, tanto de cápsula quanto de cartilagem articular. Então assim, a gente tem muita coisa para utilizar hoje na ortopedia e que são extremamente úteis a variar do diagnóstico, tá? Você precisa ter um diagnóstico bem feito para você saber quando que você vai usar cada tipo de coisa. Porque a gente tem terapia que custa 15, 20 mil reais, terapia que custa 1.000. E se você errar no diagnóstico, a gente pode ter bastante problema em relação a isso aí, tanto de gasto monetário, que não vai resolver o problema sem necessidade, quanto até mesmo que não vai resolver nenhum arroz e feijão e você vai fazer outra coisa. Exatamente. E em relação à fisioterapia, hoje a gente tem várias opções, tanto para musculatura, tendão, osso, campo eletromagnético, que a gente usa muito, shockwave para tratamento e reabilitação, tempo, esteira, piscinas, para o cavalo diminuir, né, o impacto no solo. Então assim, é uma gama muito grande, tanto de terapias quanto de fisioterapias, beleza? Robert, qual conselho você daria para os nossos futuros veterinários que querem seguir na área e qual foi o caso mais marcante? Vou falar primeiro de um caso bem marcante que foi recente. As lesões rotineiras, elas acabam fazendo com que a gente não pense tanto quanto que a vida é importante. E esse tempo agora para trás eu peguei um caso de uma fratura de salto reverso, uma fratura proximal ali da tíbia. O prognóstico é muito ruim, envolve, na maioria das vezes, casos de eutanásia, e que o proprietário quis tentar, a gente fez tudo que a gente pôde para esse animal, e por ser uma fratura que predileção, ela é para a eutanásia. A gente conseguiu reverter, o cavalo ficou muito bem, já está um potão já de ano, não foi eutanasiado, assim, é um caso que realmente eu gostei bastante. Tive a ajuda de vários colegas, tive a ajuda da minha esposa nesse caso, e assim, até mesmo de colegas da medicina humana. Foi um cirurgião ortopedista com a gente trocou bastante ideia, e foi um caso que, dos recentes, foi um caso que eu gostei bastante. Tá? E em relação ao que eu posso dar de sugestão e aí para os futuros formandos, é que independente da área, você faça bons estágios, você identifique as áreas que você goste, identifique as áreas que você não gosta, para você fazer estágios direcionados, para você entender quem são as pessoas que você pode procurar. Tem excelentes profissionais na nossa região, seja de pequenos, seja de grandes, seja de cavalo, de boi, independente da área. Por exemplo, eu trabalho hoje com ortopedia, mas a gente tem excelentes profissionais, por exemplo, na área de reprodução, de medicina interna, de medicina intensiva da região, que às vezes você não precisa desprender muito recurso financeiro para poder sair da região, ir trabalhar fora, ir fazer estágio fora e tudo mais. Mas estágio é primordial. Se você fizer estágios bem feitos, entender com quem que você vai trabalhar nesses estágios e principalmente estudar, com certeza você vai sair da média e subir um pouquinho o nível, porque a medicina veterinária está bastante carente de profissionais de qualidade. Essa fica aí minha dica. Muito obrigado, Cacá. Muito obrigado, Rumu. Cacá e Rumu. Valeu. Voltem sempre. Nós estamos aqui para poder ajudar vocês no que vocês precisarem. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.